43 fatos psicológicos desconhecidos e bizarros sobre o comportamento humano. Existe uma explicação psicológica por trás daquilo de não conte seus objetivos para todo mundo. A verdade é que, quando você faz isso, sua mente acha que a meta já foi cumprida, fazendo com que sua motivação diminua e com que, consequentemente, você acabe não finalizando seus planos. Você já ouviu falar de aracnofobia e agorafobia, que são alguns medos extremos popularmente conhecidos, certo? A verdade é que a coisa não para por aí. Mais de 400 fobias diferentes são estudadas por psicólogos do mundo todo. Pense na sua música favorita agora. Pensou? Pois então nós temos algo a dizer sobre ela. Possivelmente, você a ama desse jeito por tê-la relacionado com algum evento emocional da sua vida. Faz sentido. Aliás, falando em música, olhe só como esses sons são poderosos. Eles podem afetar a maneira como você enxerga o mundo. Sem que você perceba, sua mente edita os monólogos chatos de algumas pessoas para que, dessa forma, você se lembre deles como algo mais interessante no futuro. Em termos bioquímicos, seu corpo reage da mesma maneira quando desenvolve algum distúrbio obsessivo-compulsivo e quando está apaixonado. Se você tem vontade de ajudar outras pessoas, aqui vai um estímulo. Gastar seu dinheiro com algum tipo de caridade deixa você mais feliz do que quando você compra algo para seu próprio bem. Ainda relacionando dinheiro e felicidade, fica a dica: para ser mais feliz, invista seu dinheiro em experiências, e não em bens materiais. A explicação para medos intensos e às vezes irracionais, como é no caso das fobias, pode ter a ver com memórias passadas por DNA, geração a geração, sabia? Sabia que existe um transtorno psiquiátrico que faz com que algumas pessoas acreditem que estão em decomposição e que, depois de algum tempo, estão mortas e não existem mais? Mulheres grávidas às vezes têm vontade de comer coisas que não são comida, como terra. Isso acontece por causa de um transtorno alimentar chamado pica. Possivelmente o vício em internet será tratado como distúrbio mental em breve. Ser uma pessoa negativa na maior parte do tempo pode ter a ver com predisposição genética, sabia? Na França, considerado o país mais depressivo do mundo, 20% das pessoas já tiveram depressão. Uma análise psicológica de pessoas que fazem trolls na internet revelou que elas são narcisistas, psicopatas e sádicas. A síndrome de Truman faz com que algumas pessoas acreditem que estão vivendo em um reality show. Para o cérebro, ser rejeitado é tão ruim quanto uma forte dor física. 68% das pessoas já experimentaram a síndrome da vibração fantasma, que é a sensação de que um telefone está vibrando quando, na verdade, não está. Falando em síndromes, sabia que existe a Síndrome de Paris? Ela é geralmente vivida por pessoas japonesas que visitam a capital francesa e se deprimem por descobrirem que a cidade não é tão encantadora quanto imaginavam. Nenhuma pessoa nascida cega já se tornou esquizofrênica. Pessoas religiosas e que são praticantes tendem a apresentar níveis mais baixos de estresse psicológico. De todas as doenças psicológicas, a que tem maior índice de mortalidade é a anorexia, chegando a até 20%. As vozes ouvidas durante alucinações têm relação com a cultura em que a pessoa alucinada está inserida. Nos Estados Unidos, essas vozes tendem a ser duras e ameaçadoras,
enquanto na África e na Índia, são vozes mais boazinhas e divertidas. Pesquisas já confirmaram que comediantes e pessoas engraçadas de modo geral são mais depressivas. A depressão grave e não tratada pode fazer com que as células de uma pessoa envelheçam mais rapidamente. Nosso lado esquerdo do rosto é mais expressivo que o direito. Nosso hemisfério cerebral direito está mais relacionado com o processamento emocional e o esquerdo com a linguagem. Quando uma pessoa completa 60 anos, podemos dizer que ela passou aproximadamente 20 anos dormindo. Existe um gene que é diferente em pessoas que acordam cedo e em pessoas noturnas. Assim que, não é uma questão de mania, mas parece que temos diferentes predisposições genéticas para sermos mais ativos de noite ou pela manhã. A natureza produz mulheres por padrão, ou seja, automaticamente. Quando entram em jogo os hormônios masculinos é que o feto desenvolve características masculinas. Existe uma doença conhecida como insônia familiar fatal. É hereditária. De repente, as pessoas acometidas pela doença não conseguem dormir. Elas morrem entre 7 e 24 meses depois do início do transtorno. Não aprendemos enquanto estamos dormindo. Nem sequer de maneira inconsciente, ao contrário do que se acredita. O sono serve apenas para a recuperação do corpo. Ver rostos ou formas entre as nuvens ou fogo tem um nome: pareidolia. Esse fenômeno corresponde à tendência do ser humano a organizar as coisas que vê em estímulos que façam sentido. Na verdade, existe uma teoria que afirma que o ser humano adquiriu essa habilidade para poder distinguir rostos entre as folhas e se defender de seus predadores. Todos nós já sofremos alucinações em algum momento ou somos suscetíveis a isso. Por exemplo, em condições de privação sensorial, como quando vamos dirigindo por uma estrada monótona, estamos no meio de um intenso silêncio e parece que escutamos uma voz. Além disso, pode acontecer que ao acordar parece que ouvimos um som que não existe, alucinações hipnopompicas, ou que algo aconteceu justamente no momento em que adormecemos, alucinações hipnagógicas. A demência infantil existe, e está associada a transtornos mentais como a esquizofrenia infantil ou outras doenças orgânicas degenerativas. Elas começam numa idade muito precoce, se tornando uma barreira para o correto desenvolvimento dessas crianças, provavelmente uma perda irrecuperável e um duro golpe para a criança e todos à sua volta. Freud não é o pai da psicologia. Freud era um psiquiatra e é o fundador da psicanálise. É o alemão Wilhelm Wundt que é reconhecido como o pai da psicologia moderna. Transtornos como a esquizofrenia ocorrem com menor frequência em pessoas que vivem no campo do que em pessoas que vivem nas cidades. Parece que o estresse tem a ver com isso. A depressão afeta mais as mulheres. Pode ser porque socialmente se permite uma maior expressividade emocional das mulheres, porque existe algum tipo de associação genética nos cromossomos femininos para esse tipo de doença ou porque outros problemas como o alcoolismo e os vícios mascaram a depressão nos homens. Parece que em populações onde o consumo de álcool não é permitido, a tendência é que os níveis de depressão entre homens e mulheres sejam iguais. A estação do ano mais depressiva é o inverno. Acredita-se que seja devido à menor exposição à luz solar. No entanto, o verão é a época em que se produzem mais estados maníacos. Esse ponto e o anterior parecem ser menos evidentes dependendo da latitude em que as pessoas se encontram. Dessa maneira, as pessoas que estão mais próximas da linha do Equador sofrem menos esse tipo de problema.
É possível que quando dormimos ocorram microdespertares nos quais mudamos a nossa postura. O peso de um cérebro adulto geralmente varia entre 1.200 e 1.400 gramas. A partir dos 30 anos, nosso cérebro começa a perder massa gradualmente. Isso pode explicar, em parte, a razão por que perdemos memória com o passar dos anos.